Eu sempre fico confusa. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, não sei. Bom, mas hoje a gente vai terminar a parte de eletrodinâmica. É claro que eu coloquei os conteúdos mais importantes, né, para a gente fazer essa grande revisão para o Enem. Então, esses tópicos, né, nesses 3 vídeos que a gente trabalhou, são os tópicos que caíram nos últimos anos do Enem, tá bom? O importante é que você faça bastante exercício. Só assim você vai identificar quais são os tópicos que você precisa revisar, tá bom? Então vamos nessa. Primeiro a gente vai falar de aparelho de medida. O aparelho de medida, ele aparece no circuito como uma maneira diferente de perguntar, né? Qual é a medida de uma certa grandeza naquela posição, né? Então, o amperímetro, ele vai medir a quantidade de corrente, já que corrente possui a unidade de ampere, tá bom? Mas você precisa saber como ligar o amperímetro ao circuito. Então, você tem que identificar qual é o tipo de associação que garante que a corrente é a mesma, que é a associação em série, tá bom? Então, se eu quiser descobrir a corrente que passa nessa lâmpada, eu preciso ligar o amperímetro em série com ela, tá bom? Então, aqui a gente tem um esquema, né, de como o amperímetro está sendo ligado. Então, eu tenho aqui uma bateria, né? Então, vamos supor, a corrente passa aqui, a mesma corrente que passa no amperímetro passa também na lâmpada e volta para a bateria. Então, o amperímetro tem que ser ligado em série. Diferente do voltímetro, né? Que a gente sabe que o tipo de associação que garante que a voltagem é a mesma é a associação em paralelo. Então, se eu quiser ligar um voltímetro na lâmpada L1, eu tenho que ligar essa lâmpada em paralelo com o voltímetro, tá? O voltímetro, ele possui uma resistência altíssima, então a corrente não vai querer passar, né, pelo voltímetro, mas ele vai conseguir ter a mesma DDP sem influenciar no circuito, tá bom? Então, aqui a gente tem, ó, a figura que é o esquema desse circuito, né? Eu tenho a bateria, a corrente passando por L1 e eu tenho o voltímetro ligado em paralelo com a lâmpada L1 e com isso calculando qual parcela da DDP fornecida pela bateria é consumida pela lâmpada L1. Bom, agora nós vamos falar de curto-circuito, tá bom? Então, imagina que a gente tem lá um resistor ligado direitinho numa DDPU, né? E que tem a corrente passando tranquilamente. Agora, quando esse resistor, né, é ligado a um fio de resistência nula, né, é estabelecido então um curto-circuito. E apesar do ponto A e o B serem diferentes, geometricamente falando, para o circuito eles não são mais. Eles passam a ser o mesmo ponto, ou seja, não existe DDP mais entre eles, tá bom? E aí, como a corrente gosta de passar pelo caminho que possui a menor resistência, que é o que está acontecendo aqui, né? Aqui tem um nó. Aqui tem um nó. A corrente, ela não vai querer passar pelo R, ela vai querer descer e passar pelo fio que possui a resistência nula, tá bom? E aí, eu vou ter uma grande quantidade de corrente, maior do que eu tinha antes, passando por um caminho onde tem pouca resistência. Lembre-se que quando eu tenho uma diminuição da resistência, eu tenho um aumento considerável da corrente. E aí, o que acontece? Quase nada vai passar no resistor R normalmente. E isso significa, então, que ele está em curto e ele para de funcionar. Então, a grande dificuldade quando o aluno escuta curto-circuito, ele fala assim,
vai gerar incêndio, vai queimar tudo. Calma, os efeitos do curto-circuito, eles são realmente catastróficos quando a corrente aumenta muito devido à resistência diminuir e quando o sistema não está dimensionado corretamente. Por quê? Porque a passagem da corrente gera o efeito Joule, que transforma energia elétrica em energia térmica. E se o circuito estiver mal dimensionado, com poucos dispositivos de proteção, fusível, disjuntor, e que a corrente não seja interrompida, aí sim vai acontecer incêndios, né, problemas desse tipo, tá bom? Mas se o circuito estiver bem dimensionado, o disjuntor vai parar né, se autodesligar, ou o fusível vai se queimar e com isso vai proteger o circuito. Aconteceu essa semana aqui em casa, parece até brincadeira. Eu estava usando a minha fritadeira elétrica e aí deu um curto-circuito, o sistema desligou, aí acabou uma parte da metade da minha cozinha, porque eu dividi a cozinha em 2 disjuntores diferentes. E ela parou de funcionar, a tomada em questão, né? Então a gente teve que chamar um eletricista para poder consertar o curto, tá bom? Então é isso que acontece, né? Quando eu tenho um curto-circuito, a corrente não vai querer mais perder o tempo passando pelo resistor R, tá ok? Então o que acontece quando a gente for fazer um exercício com isso? A gente tem aqui, por exemplo, uma bateria que tem uma lâmpada acesa ligada a essa bateria. Se por acaso existir um caminho onde a corrente possa passar com a menor resistência possível, existe um aumento da corrente elétrica e aí existe um curto-circuito. E nesse curto-circuito, como não existe diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, não existe corrente passando por aqui. E aí a lâmpada apaga, tá ok? E é isso que você tem que pensar quando você for fazer questões que são referentes a curto-circuito. O último elemento de circuito que a gente vai falar é o capacitor, tá? O capacitor, ele possui a função de acumular carga elétrica, tá? E essa carga elétrica pode ser utilizada depois com, por exemplo, um desfibrilador, ou com um flash da câmera. Ela precisa de uma grande quantidade de carga num curto intervalo de tempo. E aí essa energia fica armazenada para isso, para ter esse gasto rápido dessa carga, dessa energia, tá bom? Então, a capacidade de um condutor acumular a carga elétrica na sua superfície, ela é chamada de capacitância ou capacidade eletrostática, tá? Então, a capacitância, ela vai ser simbolizada pela letra C, né? E ela vai depender da quantidade de carga armazenada naquele capacitor, de acordo com a tensão que ela foi submetida. Então, ao aplicar uma DDP-U, qual é a carga que vai ser armazenada? Então, a razão entre isso é a capacitância. Ela tem a unidade de Coulomb por volt, que a gente chama de Farad. Reorganizando a fórmula, né, a gente pode criar um gráfico Q por U, onde a gente tem coeficiente linear nulo e o coeficiente angular é exatamente a capacitância do capacitor, né? Então, fazendo ali o cálculo para achar o coeficiente angular, a gente acha o valor da capacitância. E vale lembrar que quanto maior a inclinação, né, que eu tenho da curva, maior é o coeficiente angular, né? Então a gente pode comparar capacitores diferentes, né, só analisando a inclinação da curva. Lembrando que esses detalhes são importantes sempre que aparecer uma função de primeiro grau. Por isso é tão importante vocês
aprofundarem o máximo possível o conhecimento de vocês na fonte de primeiro grau. Porque, por exemplo, poderia ser um gráfico U por I, e aí o coeficiente angular seria o resistor, e quanto maior a inclinação, maior o resistor, né? Então, isso é uma característica da função de primeiro grau. Então, tem que saber a função de primeiro grau, não adianta.